O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Vamos então prosseguir. Ele está falando que na igreja tem um ar-condicionado bem gostoso também. Amém. Mas a gente gosta do fogo, né? Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 31. Livro do Gênesis, capítulo de número 31. Nós vamos ler o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Se o Jacó não fosse contumaz, nós só iríamos ler Gênesis 31, mas ele nos fez ler também depois Gênesis 35. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus pela sua benevolência de permitir que eu pudesse contribuir mais um ano neste congresso significativo e tão relevante, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é os Gideões Missionários da Última Hora. Sendo assim, pastor presidente Gilmar Miguel, Deus abençoe pela confiança mais um ano. Irmã Maria Inês, Deus abençoe, vice-presidente pastor Adriano. Deixe também a paz para a irmã Roberta. Assim, pastor Giovanni, da linda igreja de Brusque, Deus abençoe. Pastor Abner, toda a família, muito bom estar com vocês. Aos pregadores que aqui estão, pastor Ângelo Galvão, também pastor Jonathan Carlos, pastor Rodrigo, Jailson, Júlio Fagundes, pastor Eliseu Rodrigues, Deus abençoe. Pastor Valmir, aos demais pregadores que aqui estão. Se eu for citar o nome, não vou ter tempo para pregar, mas Deus abençoe aqueles que passaram por este púlpito e que também passarão, que Deus os use como assim tem feito. Por falar do pastor Eliseu Rodrigues, nós estaremos juntos ali depois com nossos livros. Ele tem esse livro Deus Fala em Gênesis, então por isso eu vou pregar em Gênesis. E se quiser adquirir nossos livros, estaremos ali fora, no mesmo local de ontem. Eu trouxe somente este livro, que é a Casa do Descalçado, que é a Cristologia, no livro de Ruth. Se você quiser adquirir, nos procure. Inclusive, este livro, ele se tornou um curso na maior escola que nós temos no Brasil e fora, que é a Academia de Pregadores. Pastor Moisés Martins, Deus abençoe, em nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 31.
a partir do versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que estão listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel. Eu sou Deus de Betel. Por causa desse glória a Deus eu vou repetir: eu sou Deus de Betel. Onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Como Jacó é teimoso, Gênesis 35, por gentileza. Cantora Luana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Erinaldo, Deus abençoe. Minha esposa, irmã Luciene, Deus abençoe. Capítulo 35, versos 1, por gentileza. Depois disse Deus a Jacó: levanta e sobe a Betel. Diga bem forte: eu sou Deus de Betel. Mais uma vez diga: eu sou Deus de Betel. E é este Deus de Betel que falará conosco essa noite. Tome o seu respectivo assento. Falar sobre a vida dos patriarcas é extrair lições daqueles que abrilhantaram as Escrituras. Quando nós olhamos para a acrópole da Galeria da Fé em Hebreus 11, nós temos Abraão, Isaque e Jacó, homens peregrinos que viveram pela fé e que a terra não era digno de recebê-los. Esses homens nos trouxeram lições extraordinárias, e entre centenas dessas lições eu pude extrair 3 delas. Primeiro, estes homens aprenderam a lidar com o tempo. Depois eles aprenderam a lidar com as mudanças. E depois eles passaram a conhecer o Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Eles aprenderam o desafio do tempo. Eles aprenderam o desafio das mudanças. E eles passaram no decorrer de uma história e caminhada de fé a conhecer melhor o Deus que trabalha em meio às improbabilidades. E porque eles tiveram que lidar com o tempo? Porque Abraão, quando recebeu a promessa, ele esperou 25 anos para ter o seu filho. Jacó esperou 14 anos para ter as 2 esposas. E José esperou um pouco mais de 20 anos para se reconciliar com seus irmãos. A pergunta é: por que Deus fez Abraão esperar 25 anos? Se ele tivesse um filho quando ele tinha 80, ele iria dizer: foi eu. Se ele tivesse um filho com 85, ele iria dizer: foi eu. Se tivesse com 90, ele iria dizer: foi eu. Se tivesse com 95, quem sabe, ele iria dizer: foi eu. Mas Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 4, versos de número 19, entendendo que Abraão creu contra a esperança, diz Paulo: Deus esperou Abraão ser da idade de 100 anos e estar com o corpo amortecido. Com 80 é você, Abraão. Com 90 é você, Abraão. Com 100 anos só dá para olhar para dentro de si e dizer: não posso. É aí que ele olha para o céu e entende. É este momento que Deus entra para dizer: eu posso, eu posso, eu posso, eu irei fazer. Porque 25 anos se passam. É Deus esperando esgotar todas as possibilidades humanas para entrar na tua história e você saber que foi Ele, não é você, foi Ele. Não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, é porque foi Ele quem fez. Mas o Jacó espera 14 anos e eu perguntei: será que era Deus querendo esgotar as possibilidades de Jacó? Claro que não.
É porque Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão. E 14 anos serviram para lapidar o caráter de Jacó. Deus trará respostas a nós essa noite. Este tempo talvez é para Deus lapidar o teu caráter dentro dele e forjar um caráter mais forte. Mas 20 anos se passaram e José esperou todo este tempo para se reconciliar com seus irmãos. Não era Deus esgotando as possibilidades, não era Deus lapidando o caráter de José, até porque o caráter de José já era ilibado, mas era Deus tratando o caráter dos irmãos que estavam em sua volta. Este tempo não é para te destruir, este tempo pode ser Deus tratando o caráter daqueles que estão em sua volta. Para cada um Deus tem um tempo, e para cada tempo Deus tem um propósito específico. Aprenderam a lidar com o tempo, mas tiveram que aprender a lidar com mudanças. Segura essa noite, porque o que vem dos homens necessita ser mudado, mas o que vem de Deus não precisa passar por mudanças. Por causa desse glória a Deus, essa mão levantada eu vou repetir: o que vem dos homens precisa passar por mudanças, o que vem de Deus não necessita ser mudado. Prove, pregador, eu te provo. Qual é o nome do menino? Abrão. Quem colocou? Terá. Veio dos homens, tem que passar por mudanças. A partir de agora é Abraão. Qual é o nome dela? É Sarai. Quem colocou? Foi o homem, tem que passar por mudanças. A partir de agora é Sara. Qual é o nome do menino? É Yaakov, é Jacó. Quem colocou? Isaac. Veio dos homens, tem que passar por mudanças. A partir de agora é Israel, aquele que vence com Deus. Qual é o nome do menino? Isaac. Não muda, não troca, não acrescenta e nem tira. Por quê? Isaac foi Deus que deu. O que vem dos homens precisa ser mudado. O que vem de Deus, de Deus, não precisa passar por mudança. Estou sentindo Deus para dizer isso. Não precisa pintar a tua igreja, não precisa acender a luz ou apagar, não precisa de fumaça. O que vem de Deus é a palavra, é a palavra. Passa pregadores, passa governadores, passam artistas, mas a palavra de Deus permanece, 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 porque é eterna. O que vem dos homens precisa ser mudado. Mas eu sou assim, sentei no banco da cadeira da igreja, eu sou assim e não mudo. Então tu não entendeu o que é evangelho, rapaz. Evangelho não muda diversidades, evangelho transforma pessoas. Vou repetir, não estou pregando esse evangelho mercantilista, vem como você é e fica como está. Estou te dizendo, evangelho não falsificado, de verdade, puro e genuíno, transforma caráter, ele muda, ele transforma. Aprenderam a lidar com o tempo, mas também aprenderam a lidar com mudanças. Mas passaram a conhecer o Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Quando Deus olhou para Abraão em Ur dos Caldeus, Deus não viu Abraão, Deus viu uma nação. Quando Deus olha para Abraão, Deus tem um propósito maior que nem Abraão sabe. Talvez tu não entendeu. Quando ele olhou para você, ele viu algo que você ainda nem entendeu. Porque Deus queria formar uma grande nação, porque através da nação viria o Messias. Mas porque este Deus é o Deus que trabalha em meio às improbabilidades? É porque quando ele olhou para Abraão e viu uma nação, quando eu, pregador, olhou para Abraão, eu vi alguém de uma família idólatra.
e a mulher dele tem um ventre estéril. Mas Isaac, com 40 anos, casa com Rebeca, e o ventre de Rebeca é estéril. A pergunta é: como pode Deus querer formar uma grande nação se o homem quem ele escolheu tem uma mulher e o ventre dela é estéril? Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Eu vou repetir: todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Prove quando Ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaac. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasceu Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar o deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. Deus conosco essa noite. Que Deus é esse? É o Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Tem uns aí que assistiu 30 vídeos no YouTube, já virou teólogo, não levanta a mão para dar glória de jeito nenhum. Deixa eu dar uns motivos para você dar glória. Gênesis 14, versos 22. Abraão levantou as suas mãos ao possuidor dos céus e da terra. Segunda Crônicas capítulo 6, versículo 12. Salomão diante do templo levantou as suas mãos. Neemias capítulo 8, verso 6. Neemias levantou as suas mãos. Esdras capítulo 9, versos de número 5. No sacrifício da tarde levantarei as minhas mãos. Êxodo capítulo 17, versos 11. Enquanto Moisés ficava igual esse crente aí do teu lado, com a mão baixada, e não levantava de jeito nenhum, perdia a batalha. Mas quando levantava, eu já tinha pulado da cadeira, mas quando levantava, Salmo 141, versos 2, diz o salmista: levantarei as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Levantarei as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Seguro, glória. Eu tenho certeza, não é revelação não. Ele está aí no nosso meio, tipo presbiteriano, pensando assim: esse negócio de levantar as mãos é coisa de pentecostal e coisa de homem. Só deu texto de homens na Bíblia. Então segura essa. Deuteronômio capítulo 32. Segura. Versos 39. Vede agora que não há um outro Deus como eu. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu curo. Versos 40 diz o Senhor: no 39º congresso de Gideões, levantarei as minhas mãos. Quer ficar com ela baixada? Fica. O Senhor disse: levantarei as minhas mãos. E camandoraço. Estou sentindo a presença dEle. Oh, aleluia. Quer dar glória, dá glória, crente. Quer falar em línguas estranhas, fale. Ano passado eu vim como teólogo, dessa vez eu vim como profeta. Pode levantar a mão e adorar a Ele. Ai, a camandará, basuri me quemandará.
Deixa esse engomadinho do teu lado, fica com a mão baixada. Levanta tuas mãos e adore a Ele. E camanchoraço. Preciso caminhar. Isaac, com 40 anos, ele orou e Rebeca vai ter um filho. Segura. Ele orou para ter um filho. Deus deu 2 nações. Eu ouvi um glória a Deus ali, vou repetir. Não sou motivado a isso, mas vou repetir. Ele orou para ter um filho, mas Deus é poderoso. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais além. Pediu um filho e Deus deu 2 nações. O primeiro que nasce é Esaú, e depois Jacó. Deus disse: o maior servirá o menor. Glórias vai dar daqui a pouco. Só que diz o texto que Isaac amava mais o Esaú do que Jacó. O Esaú é da caça, o Jacó é caseiro. Estou sentindo Deus para dizer isso. O Isaac gosta mais do Esaú, mas as preferências dos homens nem sempre é a escolha de Deus. Vou repetir: a preferência dos homens nem sempre é a escolha de Deus. Estou pregando para quem não está na lista agora. O Isaac amava mais o Esaú. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 9, ele diz que não é pelas obras, mas é por quem chama. Segura aí. Enquanto Isaac amava mais o Esaú, diz Paulo, Deus amava mais o Jacó. Porque a preferência dos homens nem sempre é a escolha de Deus. Estamos falando de nações. E para brilhantar o que eu estou lhe dizendo, ainda dentro do período patriarcal, conheci uma mulher que teve 2 camas, 5 certidões de casamento. 2 certidões de casamento Tamar teve. Esteve na cama de Er, depois na cama de Onã, rejeitada pelos filhos de Judá. Judá olhou para ela e disse: espera Selá crescer, e lhe darei como esposo. Porque Deus matou Er, e depois Deus matou Onã. E por que Deus matou Onã? Porque quando Deus olhou para Tamar, Ele não viu Tamar, Ele viu por onde a semente do Messias, do Gênesis 3,15, iria percorrer. Só que o Er e o Onã não engravidavam Tamar. E o Onã, por não querer dar continuidade à geração de Er, ele disse: vou pegar o meu sêmen e vou jogar fora. Eu ainda conheço obreiros assim. Se não é o nome dele que está, ele boicota. Se ele não está na lista, ele está torcendo e fazendo figuinha para os gideões dar errado. Não abriu a boca para dar glória, porque não é ele que está pregando. A síndrome de Onã percorre nossos púlpitos, mas os céus me trouxe para dizer: quando você não é preferência dos homens, mas é chamado por Deus, quanto mais torce para dar errado, mais Deus está usando. Quanto mais aumenta a pressão, mais a unção de Deus sobre a tua vida. Mas é sobre isso que eu quero falar. Tamar, Judá está subindo por Tima. Ela falou: estou indo lá. Se vestiu de prostituta cultual e ficou esperando o homem. Quando Judá passa, avistou Tamar, não percebeu que era tua nora. Se deita com ela, mas como garantia
elementos significativos dentro do contexto patriarcal: selo, lenço e cajado. Não é essa história que eu vou pregar. 3 meses depois disseram a Judá: tua nora está grávida. Sabe o que Judá disse? Acende a fogueira e vamos queimar. Qual é o problema? Tem gente querendo te queimar, mas é mais queimada do que você. Vamos deixar isso aqui para outro dia. Agora ela está com quase 9 meses. Quantos meses? As parteiras estão do lado de fora, e a parteira carrega um fio na mão. Este fio é uma fita. E por que a fita? O que nascer primeiro, a parteira já entendeu que lá dentro tem 2. Como saber quem é o primogênito? O primeiro que sair, põe a fita. Do lado de dentro tem Pérez e Zerá. Do lado de fora, as parteiras. O que sair primeiro, põe a fita. Abra um parênteses. Tem coisas que Deus estabelece que não muda o homem. Por causa desse aleluia. Se separou luz e trevas, não há demônio que ajunta. Mas se ajuntou marido e mulher, não há demônio que separa. Segura. Deus estabeleceu, e não me pergunte por quê, que quando uma criança nasce, a primeira parte, o membro da criança que sai é a cabeça. E por quê? Não diz a Bíblia, penso eu. Bereshit bara Elohim, no princípio é encabeçando uma nova criação. Cristo é o cabeça de toda a criação. Logo, sabemos que Ele é eterno, mas Ele está trazendo nova todas as coisas. Quando uma criança nasce com o pé, com o braço, está, de certa forma, contrariando o que Deus estabeleceu. Para sair da maneira que Deus quer, o primeiro membro que sai é a cabeça. Tamar está gestante, vai dar à luz. Do lado de fora, as parteiras, esperando o quê? A cabeça sair. Diz o texto que a mão de Zerá saiu. E o que a parteira fez? Colocou a fita. Na preferência dos homens, coloca a fita em quem avança, mas despreza quem está do lado de dentro na posição. Vou dizer para esse lado: do lado de fora a gente só valoriza quem avança, mas não valoriza quem está do lado de dentro na posição. Está avançando fora do que Deus estabeleceu. Canta bem, põe a fita. É famosinho, põe a fita. Prega bem, põe a fita. Tem seguidores, põe a fita. O problema é que tem muita gente com fita, mas fora da posição. E os céus me trouxe para dizer: se você está do lado de dentro na posição, aguenta. Aguenta, aguenta. Mais vale esperar do lado de dentro na posição do que avançar fora dela. Eu sei porque você levantou e está dando glória. Porque é um conflito no ambiente do lado de dentro. Eu sei porque você levantou e está com os olhos cheios de lágrimas. É porque tu está perguntando: será que eu saio da posição e entro no mercadinho gospel, ou eu fico do lado de dentro na posição? Os céus me trouxe para dizer: fica do lado de dentro na posição. Deus não te chamou para simplesmente você frequentar show. Deus te chamou para altares, Luana. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque Deus te chamou para altares. Deixa quem quer sair fora da posição, e você aguenta. Deus vai movimentar o ambiente do lado de dentro. Pega essa palavra, se quiser, é profético. Deus vai movimentar o ambiente do lado de dentro. Vou repetir: Deus vai movimentar o ambiente do lado de dentro. O Zerá, que pôs a mão para fora e colocar a fita, voltou. Porque quem avança fora da posição até pega, mas graveto sozinho até pega, mas daqui a pouco é só fumaça. Porque reino de Deus não tem carreira solo. Já sei, então a gente pega a tora. Tora nem fogo pega.
enxada, eu canto mais, eu prego mais, eu faço melhor. Mas se pegar um graveto, outro graveto, um graveto ali já acendeu, outro ali aqui já acendeu, vai pegar, vai acender e não vai apagar. Quem é imediatista e avança, logo tem que voltar. Mas quem está do lado de dentro na posição, aguenta. Por quê? Porque Deus movimentou o ambiente lá dentro. Eu não vou nem pregar, só vou fazer isso aqui que Deus fez. Não precisa cutucar ninguém, nem falar para 2 ou 3. Vou repetir para esse lado aqui, é o que Deus vai fazer no ambiente do lado de dentro. Deus movimentou o ambiente do lado de dentro. O Zerá voltou e o Pérez saiu. Vem a pergunta: quem Deus escolheu para carregar a semente? O que está com a fita ou que aguardou na posição? Está com a fita? É minha referência. Está com a fita? Vem pregar na minha igreja. Está com a fita? Tem muitos seguidores, vai bombar o culto. Para com essa conversa, rapaz. Deixa de ser menino. Traga quem está na posição. Coloque quem está na posição. A preferência dos homens nem sempre é a escolha de Deus. A preferência dos homens nem sempre é a escolha de Deus. Estou esperando você entender. Me mandaram mensagem: os Gideões mudou. Sim, mudou. Claro que mudou. A gente não valoriza agora quem tem fita. Paga bem, põe a fita. Negocia, põe a fita. Não prego por agenda, vou dizer. Agora não. Está na posição, vem. Está na posição, vem. Deus movimentou o ambiente do lado de dentro. O Esaú cresce no mesmo ambiente que Jacó. Quem Deus chama não troca primogenitura por prato de lentilha. Quem Deus chama não troca o que é eterno por aquilo que é passageiro. Quem Deus chama não troca o céu pelo prazer que é terreno e momentâneo. Tira as crianças da sala. Talvez nem todo mundo está pronto para esse tipo de conversa, mas eu vou repetir num alto e bom som. A preferência dos homens estão acabando. Deus está levantando aqueles que Ele escolheu. Vou repetir: Deus está escolhendo e colocando aqueles que Ele escolheu. Isaac vê a fome chegando no seu ambiente, e Deus disse: Isaac, não suba para o Egito como fez os teus pais. Ficai em Gerar, porque eu serei contigo. Isaac está em Gerar em meio à fome, e ele começa a semear. E os seus funcionários começam a cavar. O ambiente é de crise, mas muita gente deixou de semear. Muita gente deixou de cavar.
Porque quanto maior a profundidade, maior a resposta da eternidade. Aquilo que era para durar anos, em apenas um ano, a terra deu 100 por 1. Deus tem pressa. Jonathan Carlos, o que era para durar anos, Deus teve pressa. Mas por que há tantos anos? E ali, pouquinhos anos e Deus já fez. Quer água, cave poços. Quer sombra, plante árvores. Não fica pensando que ficar bajulando o pregador ou quem tem azeite, acende lamparina, acende não. Não adianta negociar a agenda. Não adianta querer estar do lado e formar panelinha. Sabe por quê? Porque se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Carregue você o seu próprio, não sei se você entendeu. Carregue você o seu próprio azeite. Se Deus te chamou, semeie, cave poços. Deus vai fazer até no ambiente de crise. Isaac cresceu. Gerar não pôde conter o crescimento de Isaac. Se tornou poderoso porque Deus era com ele. E pediram para Isaac ir embora. Guarde isso no seu coração. Eu disse que Deus tinha respostas. E outra resposta de Deus para as nossas vidas é: esse ambiente não pode conter o teu crescimento. Não é o ambiente, é aonde você cava. E o Deus que faz jorrar água. Isaac vai para o vale. Quando eu li o texto a primeira vez, novo convertido, eu pensei: agora acabou. Não é o ambiente. Está no vale ou está no monte? Se a promessa está contigo, somente cave. Por causa desse glória, irmã. Mas não tente inovar, querer cavar outros poços. Cave aonde os nossos pais cavaram. Tá querendo inovar, né, rapaz? Cave aonde a outra geração cavou. Ninguém queria saber de poço nem de água. Foi só cavar e a terra jorrar água, eles vêm. Isaac disse: o poço vai se chamar Eseque, poço da contenda. Fica aí, eu vou cavar aqui. Quem é peregrino não briga por lugar, por agenda, por espaço. Se eu estou com Deus, eu cavo aqui. Se cavo no vale, cavo no monte. Cavou de novo, deu água. Vieram, brigaram com ele com ódio. O poço vai se chamar Sitna, poço da briga, poço do ódio. É só sair água, eles vêm. Enquanto era deserto, terra seca, não apareceu um. Tinha gente até falando que não ia dar certo, pastor Gilmar. Será que o povo vai vir? Cavamos, deu água. Cavamos, deu água. Pode vir ainda alguma coisa boa de Nazaré. Vem ver, vem ver. Está saindo água. Porque o dono da fonte está essa noite em nosso meio. Vai cavando, porque eles não aguentam. Aí ele cavou outro, Reobote, poço do alargamento, da expansão. Sabe o que está acontecendo? Eles até vêm contender, tem até ódio, mas chega uma hora que cresce tanto, sai tanta água,
que Deus alarga e não tem como eles impedir o teu crescimento. Por causa desse aleluia, irmã. Aí ele foi para Berseba. Sabe o segredo do Isaac? Não é só cavar, é reconhecer que quem dá água é Deus. Levantou logo um altar. Só que o Isaac envelhece. Abraão cava. O Isaac desentulha. E Jacó que ganha o nome do poço. Isaac está velho. Ele precisa abençoar os filhos. E o Jacó aparece. É Jacó, mas está no nosso meio vestido de Esaú. É Jacó, mas eu conheço sua roupa, Esaú. Às vezes o Isaac está velho e não vê, mas o profeta não tem rabo preso com ninguém e veio essa noite para dizer: conheço as tuas vestes, Esaú. Aí o Isaac perguntou: qual o teu nome? Esaú. Passou a mão. É Esaú. Cheira Esaú, tem roupa de Esaú, mas lá dentro é Jacó. Está dando até glória a Deus disfarçado agora. Só que Deus vai ter um encontro com ele ali em Peniel, no Val de Jaboque. Ele luta com o anjo, ele luta com o varão. E diz o texto que o varão fez para ele uma pergunta. Permita-me os pregadores que pregaram e disseram que o segredo no Val de Jaboque é lutar. O segredo não é lutar. Deus não quer uma geração que luta, mas que por fora é Esaú e por dentro é Jacó. Deus quer uma geração que não perdeu a identidade. Se o segredo não é lutar, qual o segredo? Responder a pergunta do Senhor. Qual a pergunta? Qual o teu nome? Talvez ele lembrou quando o pai perguntou, ele disse: eu sou Esaú. Agora Deus marcou encontro e está perguntando: afinal de contas, quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Aqui no congresso da glória a Deus, Esaú. Na segunda-feira está lá bebendo cerveja, Jacó. Na quarta-feira está falando em línguas estranhas aqui dentro, Esaú. Mas na quinta-feira está xingando a esposa, Jacó. Quero saber, afinal de contas, é essa crente com a saia no pé, ou aquela no Instagram que posta foto sensual e coloca texto bíblico? Quem é você? Quem sou eu? É Jacó ou é Esaú? Ou é santo ou é profano? Você podia ter vindo na quinta. Jacó enganou o irmão, Jacó enganou o pai. E agora o pai e a mãe dão um conselho para Jacó. Toda atenção é pouca. Qual o conselho? Vou parafrasear: como tu engana o irmão, engana o pai. Não é melhor você pegar suas coisas e ir para Padã Arã, vai para a casa de Labão? Jacó saiu. Só que Jacó saiu duro. Permita-me parafrasear: sem R$1 no bolso. Quando ele olhava para trás, fracasso. Quando ele olhava para frente, sem perspectiva. Um enganador. Quando ele chegou, passando de Berseba, em uma região por nome Luz, cansado, Jacó foi dormir, sem R$1 no bolso. Não tinha R$1 para pagar um Uber. Daqui a pouco tu vai entender. Não tinha um terno para pôr. Pelo amor de Deus, faz uma agenda.
só tinha uma pedra, colocou de travesseiro, e Deus em sonhos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, apareceu para ele em sonhos, e ele viu uma escada. A escada alcançava os céus, e a base da escada, a terra. E anjos subiam e desciam sobre a escada. E diz o texto: e perto estava o Senhor. Quando ele acorda, Deus disse: eu sou o Deus dos teus pais. Essa terra que tu deitou, te darei por herança. E sabe o que Jacó fez? Esse aqui não é um outro lugar. Quão terrível é! Isso aqui é a casa de Deus. Aí o que Jacó fez? Não vai mais se chamar Luz, vai se chamar Betel. Porque foi aqui, quando eu só tinha uma pedra e não tinha nada, Deus me apareceu. E sabe o que Jacó fez? Senhor, eu faço um voto. Tu lembra desse dia, né, irmã? Se o Senhor for comigo, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me der pão, se o Senhor me trazer segurança, eu honrarei o teu nome. Eu vou dar o dízimo, não vou faltar um culto. Chego 10 minutos antes e vou orar, só saio depois da bênção. Ah, se o Senhor fizer isso na minha vida, me colocar para pregar no Brasil, ah, Senhor, eu vou te honrar. Está feito, Jacó. Jacó chega na casa de Labão, e na casa de Labão ele começa a prosperar. Labão não se preocupa enquanto Jacó cresce, mas quando ele percebeu que Jacó cresceu mais do que ele, daqui a pouco eu conto, segura. Mas por que Jacó cresce? Por causa da escada. A pergunta essa noite em Gideões é: quem é a escada? Quem é a escada? Está vindo um rapaz, aí ele diz: vejo um israelita que não há dolo. E é? De onde o Senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da figueira. O Senhor é o Rei de Israel. O Senhor é o Rei dos reis. Só porque eu te vi, tu me chama de rei? Eu tenho uma boa notícia para te dar, Natanael. Em breve os seus olhos verão coisas maiores do que essa. Vou abrir um parênteses. Tu vai ver uma escada, o céu aberto e os anjos subindo e descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é a escada? É Ele que traz os céus para tocar na terra. É Ele que mediou os nossos pecados. É Ele que nos traz Deus na terra e reconcilia o pecador. Essa escada que nos leva à eternidade está aqui essa noite. Quando Jacó viu a escada, diz o texto, está perto o Senhor. Aonde você estiver, seja na casa do Labão,
se a escada estiver, tu vai crescer, tu vai prosperar. Diz o texto que Jacó crescia e prosperava. Eu já passei por isso. Eles dizem que até querem te ver crescer, vírgula, mas eles não te contaram a segunda parte. Não mais do que eles. Eu também gosto desse silêncio. Eles até querem te ver crescer. Aí dá até tapinha nas costas. Foi boa a mensagem. Mas no dia que tu crescer mais do que eles, diz o texto que o olhar de Labão não era mais como antes. Dá uma olhadinha para eles quando tu prega. Dá uma olhadinha para o olhar de Labão quando Deus te usa. Dá uma olhada no semblante de Caim quando Abel oferece. Talvez ele até disfarçou agora. Dá uma olhadinha para ele quando Deus te enche da unção, quando Deus te enche da presença. O semblante deles mudam. É Deus. Mas sabe por que a gente cresce? Não é porque a gente é bom, é porque a escada está perto. Aí o Labão falou: vamos fazer um negócio aqui. Rebanhos listrados é teu. Vai sair sem nada. Diz o texto que os rebanhos listrados se multiplicavam. Sabe por quê, Jacó? Porque o que é teu tem marcas. Sabe por quê, pastor Eliseu? Deus confirmou a mensagem. Porque a palavra tem marcas. Sabe por quê, Galvão? Está há tantos anos aqui. Teu ministério tem marcas. Sabe por que Deus te usa? Porque tem marcas. O que é teu, pastor Gilmar, tem marcas. O que é teu, pastor Giovanni, tem marcas. O que é teu tem marcas. Estou vendo Paulo dizendo: dá licença aqui, dá licença aqui, por favor, dá licença aqui. Ninguém me aquietais. Por quê? Porque eu tenho no meu corpo as marcas. As marcas. Tu prega, tem que ter marcas. Tem ministério, tem que ter marcas. Está com a mão levantada para cima adorando, é porque no teu coração tem marcas. Me aguentam mais 10 minutos, diga amém. Senão eu começo a pedir para chacoalhar 2 ou 3, abraçar, cutucar o irmão, não precisa? Jacó está rico. Jacó saiu da casa de Labão rico. Só que agora o Jacó esqueceu da época da pedra que ele dormia. Agora ele está cheio de agendas. Agora, aquela igrejinha que ele ligava lá para o pastor pedindo uma agenda na terça, agora o pastor liga para ele, tem que falar com o assessor dele. Lembra quando tu só tinha um terno? Agora tem 10, né, Jacó? Só tinha um vestido, né, irmã? Cada semana postam no Instagram diferente um do outro. Lembra, Jacó, quando tu vinha para os Gideões de carona? Agora veio aí de avião, tá sentadinho com a perninha dobrada. Não quer nem chorar, tanta maquiagem no rosto. Mas quando tu só tinha uma pedra, tu vinha chorando no caminho. Quando tu não tinha agenda, tu vinha aqui pedir agenda. Lembra dos votos, Jacó? Implorava uma oportunidade nos ministérios. Agora liga para ele: só vou se for 5.000 por noite. Te conheço, Jacó.
Aí quando Jacó está todo próspero, cheio de agenda, 5.000 por noite, cheio de terno, Deus apareceu para ele e disse: Jacó, eu sou o Deus de Betel. Lembra? Eu vou repetir: o Deus de Betel está aqui essa noite para te dizer: te conheci quando tu só tinha uma pedra e um azeite. Agora tu esqueceu, né, Jacó? Eu fiz a minha parte, estou esperando a tua. Cadê você, Jacó? O Deus de Betel está entre nós. Se tu pode adorar o Deus de Betel, Ele está no nosso meio. Ou tu só adora quando tu está na pedra, ou agora que melhorou, tu não levanta da cadeira e não dá glória. Ou tu só adora debaixo de chave e porta aberta. O Deus de Betel está no nosso meio essa noite. Eu fiz a minha parte, Jacó. Mandava mensagem para ele, ele respondia na hora. Agora, se quiser, no ar-condicionado, marca com o meu assessor. Vai tirar foto com ele, está tão artista que despreza os irmãos. Vai buscar ele no aeroporto, ele joga as malas no obreiro, carrega minhas malas. Eu te conheço, Jacó, quando tu só tinha uma pedra e implorava para Deus fazer. Agora eu fiz, Jacó. Eu sou o Deus de Betel. Levanta, Jacó, e volte a ser quem você era. Eu fiz a minha parte, Jacó. Estou esperando a tua. Estou esperando a tua, Jacó. No hino da harpa já estava chorando. O pregador pregava um monte de heresia, ele chorava e falava em línguas. Agora fica com essa carinha de doutor formado em YouTube, olhando para mim com esse olho regalado. Deixa eu te dizer uma coisa: eu te conheço quando tu só tinha uma pedra. Eu sou o Deus de Betel. Quer ficar aí sentado, fica. O Deus de Betel está na casa. Alá, subir queimandorá. Sinta a presença do Deus de Betel. Isto não é um outro lugar. É o 39º Congresso de Gideões. O Deus de Betel desceu na casa para dizer: eu fiz a minha parte. Estou esperando a tua, Jacó. O Deus de Betel está em nosso meio essa noite. Tá lembrando, né, irmão? Quando o seu sapato tinha 2 furos embaixo? Lembra quando tu pregava e suava? Agora tá aí todo apertadinho, essa calcinha apertada, esse sapatinho sem meia, esse cabelinho de cantor de pagode dos anos 90, esse anel comprado na Pajé para impressionar quem aqui? Deus não quer saber da tua roupa, do teu sapato que brilha.
Deus não quer saber do teu cabelinho, das agendas abertas. Deus quer saber se o Deus de Betel entrou na tua vida. Tem alguém para voltar para o Deus de Betel? Tem alguém que quer se retratar com o Deus de Betel? Vem. Pregador, o Deus de Betel fez a parte dele, e eu estou devendo a minha. Lembra? Você fez votos, eu fiz a minha parte, Jacó. Estou te esperando aqui na frente. O Deus de Betel te chama essa noite. Cadê você? Vem logo. Vem logo. O Espírito Santo te chama. Você pela internet que me ouve, se você está em débito, se você é daqueles que só adorava quando tinha uma pedra e esqueceu do Deus de Betel, Ele está te chamando aqui na frente. Cadê você? Isso, vem. Cadê você? Ele está te chamando, vem. Mas vem correndo. Vem com pressa. Isso, vem. Ele quer mudar o teu ministério. Ele quer transformar a tua vida e mudar a tua história. Aonde está você? O Deus de Betel te chama. Ele te chama essa noite. Isso, vem. O Deus de Betel te chama. Sinta a presença do Espírito Santo onde você estiver. Receba renovo do Espírito onde você estiver. Seja cheio agora onde você estiver. O Deus de Betel te chama, vem. Isso, vem. Vem que o Deus de Betel te chama. Está na posição no ambiente. Não colocar a fita em você. Meu Pai, eu te amo. Diga pra Ele nessa noite. Acima de tudo, e o que o meu coração, e o que o meu coração deseja. Deus de Betel está em nosso meio essa noite. Adore, adore, adore o Deus de Betel essa noite. Adore Ele essa noite. Receba poder do alto essa noite. Receba poder do alto essa noite. A tua presença, ela é incomparável, incomparável. Eu sou, tu és meu filho amado, diz o Senhor. As promessas do Senhor Me rendo não faleceram na tua vida. totalmente a ti. O Deus das improbabilidades, Mesmo com minhas o Deus que movimenta o ambiente do lado de dentro, é o Deus que está mudando o ambiente essa noite. Olhem para cá, por gentileza. Tua majestade, ó Deus. Olhem para cá, por gentileza. 244 pessoas pela internet aceitaram a Cristo. Mas segura um pouquinho. Mas que os crentes que aqui estão e que me ouvem pela internet não se esqueçam do Deus de Betel, que te apareceu quando tu só tinha uma pedra. Ele fez a parte dele. Estou esperando a tua, Jacó. Estou esperando
esperando a tua, Jacó. Fiel a ti. Seja fiel ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Saia desse ginásio essa noite se lembrando do Deus de Betel, que te apareceu quando tu só tinha uma pedra. Eu fiz a minha parte, Jacó. Estou esperando a tua. Tu só tinha uma pedra, Jacó. Agora as coisas melhoraram, né, Jacó? Mas o Deus de Betel está no nosso meio essa noite.